Tudo bom, pessoal? Como vocês puderam ver no vídeo anterior, a gente teve alguns atrasos em algumas partes, que a gente estava no nosso terceiro sprint. Eu não consegui vir numa terça-feira para a gente poder finalizar o nosso terceiro sprint, mas no sábado a gente iniciou o nosso novo sprint. Inclusive, eu mostrei para vocês quando que vocês devem mover as suas atividades, as que vocês têm que fazerem, né? E as que vocês não terminaram. Então, lembrando, a gente tinha lá nosso sprint do, né? O que era pra gente fazer. A gente arrastou pro doing quando estava fazendo, pro done quando finalizado. Sempre colocando a duração planejada quando entra lá no nosso Product Backlog, ou então quando entrar no nosso sprint, ok? Tudo isso para a gente ter uma mensuração de tempo. Então, como vocês puderam perceber no vídeo anterior, a gente teve alguns atrasos, daí a atividade que nós tínhamos no nosso sprint do, né? Quando eu digo, pessoal, sprint do, é o que nós tínhamos para fazer e programado para esse sprint. E algumas partes nós tínhamos no doing também, que a gente estava fazendo. Então, as partes que não foram finalizadas, elas foram alocadas para o Product Backlog, como é feito sempre no final de cada sprint, e elas foram reavaliadas. Então, com uma nova avaliação, para o nosso quarto sprint que começou no sábado, a gente trouxe novas atividades para serem realizadas, das quais quase todas elas foram finalizadas e algumas outras foram realizadas também. Só que assim, ó, teve uma atividade que era a limpeza das calhas, que não fazia parte do nosso sprint 4, mas como outra tarefa nossa teve que ser um pouco adiada, eu já peguei e adiantei essa tarefa. Então eu trouxe essa tarefa para o sprint 4, a qual foi realizada, se não me engano, no prazo de 1 hora. Então hoje a gente ainda continua o nosso sprint. Agora a gente começou a adiantar algumas partes, porque na verdade a gente dependia de recursos, que era chegar o nosso piso, né? O nosso piso chegou no sábado, então a gente tocou algumas coisas no domingo para poder adiantar e começar a instalação hoje. Hoje é uma segunda-feira, então a gente está adiantado em quase uma semana no nosso cronograma, nessa parte do assentamento do piso, né? Mas em outras partes a gente ainda está atrasado. Atrasado não, né? Está tudo fazendo parte do nosso cronograma, mas algumas partes deveriam ter sido já feitas e realizadas antes de assentado todo o piso, como o lixamento das paredes, que não foi conseguido ser concluído, ok? Mas é assim que funciona, né? Eu estou trazendo, na verdade, a gente não está, né? Eu estou trazendo um pouquinho para vocês de gerenciamento de projetos, que eu trago lá da engenharia de software para dentro de uma obra. Então é óbvio, algumas partes não são igual gerenciar um projeto de software, mas em outra parte a gente está trazendo uma metodologia ágil, que é o framework do Scrum, né? Para dentro de uma obra, trazendo isso assim, ó, essa acomodação dessas tarefas e atividades. Mas devo ressaltar um ponto, né? Que o Scrum ele só é mais utilizado com equipes pequenas. Quando nós queremos ter o Scrum utilizado com equipes pequenas, médias e grandes, a gente pega né? A gente pega e faz a junção entre o Scrum e o PMBOK, ok? Inclusive, tem no link da descrição, nessa playlist sobre gerenciamento de projetos, como que a gente pode unir o Scrum ao PMBOK. Com isso, a gente pode agregar projetos pequenos, médios e grandes, só que é óbvio que para projetos médios e grandes, a gente tem uma documentação bem mais extensa. Lembrando que o Scrum não necessariamente é não utilizar documentação, só que nós temos menos documentação, a gente trabalha mais com uma parte gráfica, como estou mostrando para vocês, dentro do Trello e acomodando as nossas tarefas, ok? Então funciona mais ou menos dessa forma o nosso Scrum. É óbvio, né, pessoal? A gente estou falando para vocês de dentro de um projeto, dentro de uma reforma. Então, alguns parâmetros de dentro do Scrum a gente não consegue abordar todos. Inclusive, eu estou devendo para vocês o nosso burnout, né? Então, o que é o nosso burnout? Nosso burnout é o decremento das atividades do projeto. Só que aqui a gente tem uma estimativa semanalmente no máximo de 2 semanas, no máximo de 2 sprints. A gente não consegue ter todo o projeto, porque depende de vários recursos externos, como do rapaz que vai vir assentar o piso hoje, dependia do material que estava para chegar, dependia de outros materiais que eram necessários para a instalação do piso, e assim a gente vai indo. Mas dessa forma a gente vai acomodando todas as partes do nosso projeto. E lembrando, vocês sempre devem fazer uma priorização das atividades e julgar quais devem ser antecessoras e quais devem ser sucessoras. Por que isso? Por exemplo, foi realizado no Sprint 4 e foi finalizado a
a nossa canaleta para passar os cabos de TV a cabo, né? Passar os cabos de TV a cabo é ótimo, né? Para passar os cabos de TV a cabo. Isso tinha que ser finalizado antes do assentamento do piso. Mas agora a gente já decidiu com nossos stakeholders externos. Opa, coloquei a mão na frente, desculpem aí. Então a gente já decidiu com nossos stakeholders externos, a gente ia abrir uma parede. Só que ia ter um custo bem mais alto, que a gente tem que abrir a parede, mudar toda a parte da fiação elétrica. Então, nossos stakeholders externos, que são meus auxiliares, que é o meu pai, o meu sogro e o meu tio, então são 2 engenheiros civis e um arquiteto. Então, a gente teve uma ajudinha. Na verdade, eu faço vários questionamentos para eles, né, para eles me auxiliarem nesse ponto, porque eu não sei muito de obra. Eu sei fazer algumas coisas, mas referente a essa parte de estrutural, de como é feito, como deve ser feito, isso daí a gente conversou, daí depois nós analisamos e a gente ia gastar muito tempo para ser realizado o corte dessa parede. Então a gente decidiu deixar da forma que está e priorizar em outros pontos. Então tudo num projeto mais ou menos funciona dessa forma. É a mesma coisa que num projeto de software. Vocês conversam muito com o cliente de vocês, é bom dentro do Scrum manter o cliente muito perto de vocês para sempre ter um novo incremento e uma nova modificabilidade aprovada pelo cliente. Então você só faz o que o cliente pede. Mas, óbvio, tudo que o cliente pede tem que ser analisado para ver a viabilidade. Então, tudo que é feito é analisado a viabilidade de tempo e a viabilidade de custo, né? Para ver se pode ser acomodado. Bem como a gente sempre diz, eu sempre digo para meus alunos. Além disso, vocês têm que ter um know-how. Vocês têm o conhecimento para fazer isso? Vocês têm alguém que faça isso para vocês? Ah, se vocês têm, vocês devem colocar ali. Porque isso é também um fator relevante para saber se essa atividade, se essa tarefa, a qual pode ser realizada, vai ser realizada e se tem como ser realizada. E sem contando, né, que vocês devem sempre analisar a questão da viabilidade do tempo. O tempo é bastante importante, porque se vocês forem dependendo da modificabilidade que vocês vão fazer, isso vai custar um tempo muito alto para vocês, o que vai gerar um atraso em todo o projeto. E aí, o cliente topa esse atraso no projeto, o cliente topa esse aumento de custo, porque um atraso no projeto vai gerar um aumento de custo, né? Então o cliente tem que estar ciente de todos esses fatores e todas as modificações. No meu caso aqui da reforma, quem que é o cliente? O cliente sou eu e a minha esposa. Então é nós que avaliamos, né, além de eu participar de outros pontos, o qual não deveria, né? Deveria ser apenas o cliente, né? Mas faz parte, porque aqui é para baixar um pouco os custos. E só vocês terem essa noção de como que pode ser aplicado numa obra. Inclusive, num dos vídeos anteriores, se não me engano, um rapaz me perguntou como que aplica na engenharia de produção. Até eu disse para ele que eu não tenho conhecimento da engenharia de produção para dizer para ele como que deve ser aplicado, porque tudo parte de um processo, né? Então, do processo aqui de uma reforma, eu tenho mais ou menos a ideia, né? Inclusive, como pai é engenheiro civil, então eu tenho ideia disso. Mas em outras áreas, a gente tem que ter sempre um especialista para nos amparar em todos esses pontos. Espero que estejam gostando desses vídeos. Se gostaram, aproveita e dá um curtir aí que ajuda o canal. Compartilha para alguém que interessar. E não esquece de se inscrever no canal. Abração e até o próximo vídeo.